E aí, galera? Bom, vindo hoje aqui então para trazer um assunto aí um pouco polêmico, bem difícil de ser falado ou discutido, mas que é legal de a gente refletir um pouquinho, até para a gente poder entender um pouquinho, né, da cabeça do outro, do que está acontecendo no mundo e como é que a gente reage a tudo que está acontecendo. Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho aí do que é verdade absoluta e o que efetivamente é o certo e o errado. Então, se quiserem acompanhar com a gente esse assunto, assistam o vídeo na íntegra depois da vinheta. Bom, gente, então, vamos começar falando um pouquinho aí do que são as verdades absolutas, e aí a gente já tem um problema, né? Porque como é que a gente vai falar de verdades absolutas? Como é que eu vou vir aqui trazer para vocês um assunto, uma pauta que é verdade absoluta, sendo que não existe uma verdade absoluta, certo? Por que não existe uma verdade absoluta? Vamos começar com essa pergunta que já é uma pergunta bem complexa, né? O que é uma verdade absoluta? O mesmo fato que aconteça com duas pessoas diferentes, ele não vai ter duas versões? Vai ter uma verdade? Vai ter uma verdade, realmente. Vai ter um fato que aconteceu, né? 360 ali com todos os mini fatos dentro do fato, né? Em macro. Mas, efetivamente, aí, se 3 pessoas ou 2 pessoas contarem isso, elas podem ter uma percepção diferente e, conforme a percepção delas, elas trazerem uma verdade diferente uma da outra? Podem ou não pode? Pode, né, gente? Com o que a gente consegue fazer esse link efetivamente? Quando a gente fala nos outros vídeos sobre comportamento, sobre conexões neurais, sobre os traumas, sobre as experiências, sobre o ambiente no qual a gente vive, a gente entende que a percepção, né, e o sentimento, a gente até traz isso lá no fluxo ali das emoções, sentimentos, comportamento, eles são, na verdade, experiências únicas, né, são sentimentos e emoções gerados em cima de experiências únicas de cada indivíduo, e eles geram aí uma versão ou uma verdade que ela é individual. Então, por que às vezes a gente está conversando e as pessoas dizem, é importante ouvir os dois lados? Sim, porque não necessariamente que um lado esteja mentindo, mas a percepção de um lado é diferente da percepção do outro. É muito difícil, quase impossível, eu diria, inclusive acho que é impossível, de 2 pessoas, por exemplo, terem exatamente a mesma percepção de uma mesma situação, de um mesmo fato. Exatamente a mesma. Algum pontinho ela vai ter diferente de outra. Por quê? Né? Porque baseado nas experiências de vida dela, aquilo ali vai gerar nela um estímulo, que vai gerar uma emoção, que vai gerar um sentimento, e automaticamente a percepção dela passa a ser diferente. Então, por isso é tão difícil a gente distinguir, às vezes, ou a gente escolher um lado, ou a gente comprar uma ideia, né, uma ideologia, com muita firmeza, sem que a gente entenda todo o contexto, sem que a gente tenha clareza de todo o contexto, e mesmo quando a gente tem essa clareza, a possibilidade de que em algum momento a gente discorde dessa verdade que nós mesmos escolhemos, ou dessa verdade que a gente acreditou, que nós escolhemos, enfim, que a gente acredita, né? E a gente ali na frente discordar, né, ou se decepcionar com alguma coisa, ou não ser exatamente como a gente imaginava, é gigante. Por quê? Porque cada um tem aí, né, as suas experiências e vai ter a sua versão de verdade. Vai ter a sua versão de certo e errado, de mais ou menos certo e errado, de grave ou de não grave, de importante ou de não importante, do que é mais relevante do que não é, né? Se a gente entrar em certo e errado, a gente já tem um problema, que é o que efetivamente é certo e errado aos olhos de quem. Então a gente tem questões aí, né, judiciais, perante a justiça a gente tem o certo e errado, que é o da lei, né? A gente tem uma questão aí para quem tem alguma religião, para quem é cristão, por exemplo, aí a gente tem uma verdade teológica, né, que é a verdade de Deus, de Jesus Cristo ali, né, cristã, por exemplo. Então a gente tem verdades que estão instituídas em nós, né, e certo e errado, pelo nosso ambiente, pelas nossas experiências, pelo meio que a gente vive,
e elas são individuais misturadas com tudo que a gente traz com a gente, né? Na nossa carga aí da nossa vida, de toda a nossa vivência, a nossa história. Então isso se mistura com as nossas experiências, com as nossas crenças, e a gente faz aí as nossas verdades absolutas, sentimentos que são só nossos, nunca poderão ser totalmente compartilhados, eles podem ser muito parecidos, mas iguais é impossível. E aí a gente tem inclusive o certo e errado, que a gente existe, né, uma matriz aí, vamos dizer, mãe, de coisas que são óbvias de certo e errado, mas a partir dali a coisa começa a ficar meio confusa, já são ideologias ou são leis ou regras que a gente já não sabe se da forma como foram criadas são confiáveis e são efetivamente de boa fé, verdadeiras, né? E mesmo essas que estão nesse guarda-chuva mãe aí de certo e errado, essas já geram discussão, que são as coisas mais óbvias, né, para o mundo aí do que é certo, do que é errado, essas já geram conflito em algumas situações. Então, se a gente for descendo, né, os patamares ali, e for tentando discutir certo e errado e verdades absolutas com outras pessoas, a gente sempre vai entrar em brigas, em discussões, sem fim. É um loop infinito. Por quê? E aí entra uma outra coisa que eu estou aberta a discutir aquilo para aprender, para de repente mudar o meu ponto de vista, entender um pouco melhor, agregar conhecimento, ou eu simplesmente quero impor o meu ponto. Isso é em tudo, gente, é uma discussão aí que pode ser profissional, pode ser de relacionamentos, pode ser de amizade, pode ser de futebol, pode ser de religião, não se fala aí que não se discute, né? Religião, futebol, então, eu vou discutir em qualquer coisa que eu queira impor o meu ponto, porque eu não estou aberta a entender e adquirir conhecimento, eu estou tentando impor a minha ideia, o meu ponto, a minha verdade, e aí não é muito produtivo não, e tem gente que tem isso por hábito, né? A verdade dela sempre está certa, isso é um grande problema, o problema é para quem vai se relacionar com essa pessoa, né? E para ela se relacionar com as demais pessoas também, porque em algum momento as pessoas começam a criar aversão a isso. Elas não querem mais isso, elas querem conversar com alguém que possa ter uma troca, né? Poder aprender, poder ensinar. Então isso é a troca. E a partir do momento que eu tenho essas coisas muito travadas e eu não estou aberta a ouvir, muitas das coisas a gente não entende, a gente não conhece. Às vezes a gente não conhece a origem, a matriz das coisas, né? E aí alguém nos ensinar não tem nenhum problema. E a gente, de repente, mudar de opinião sobre alguma coisa que a gente até então não entendia. Mudar de opinião não é errado, desde que a gente entenda o porquê, né? Defender um ponto também não é errado, desde que eu não tente impor esse ponto no outro. Principalmente porque, possivelmente, ele tenha também um motivo de contraponto, né? Claro, gente, então, vamos tirar aqui da equação casos extremos, né? Situações que são indiscutíveis. Estou falando de coisas do cotidiano e do dia a dia. Então, qual que é o objetivo aqui? É que a gente pare um pouquinho e reveja como que a gente está colocando as nossas ideias, como que a gente está trocando as ideias com as pessoas e qual é o nosso objetivo quando a gente entra numa conversa ou numa discussão. É aprender, é agregar, é ter uma troca, é ter uma conversa legal ou é impor o meu ponto? O que eu estou querendo, o que eu estou esperando, né? E aí vamos para o contraponto, né? Eu não posso também ser convencido por todo mundo o tempo todo da ideia do outro. Ou seja, eu não tenho ideia nunca. Eu nunca tenho uma opinião verdadeira baseada. Eu sempre me adapto à verdade dos outros. Aí é outro problema que é onde está a minha essência, onde está a minha gênese, onde está o que eu acredito realmente, onde eu me perdi no caminho e perdi a minha identidade. E aí, o que vocês acham da gente exercitar um pouquinho disso nesse vídeo, nos dias a dia? Deste vídeo nos nossos dias, né, no dia a dia, colocar isso em prática, começar a se analisar, começar a se entender, começar a entender as pessoas que a gente está conversando, convivendo, como elas são. Às vezes não vale a pena a gente olhar para uma pessoa e pensar, não adianta discutir, porque eu sei que essa pessoa ela não vai ceder, ela só quer realmente impor o ponto dela, e aí a gente nem entra numa discussão e não gasta energia em vão. Será que não vale a pena a gente entender um pouquinho disso aí? Será que a gente não está brigando por ideologias vazias que às vezes não são nossas?
Acho que vale a reflexão, acho que é um ponto importante para todo mundo saber, para nossa saúde mental, e também para que a gente tenha clareza efetivamente, né, das nossas crenças, das nossas ideias, do que a gente defende, dos nossos ideais, e possa se manter aí firmes na gente, conversando com as pessoas, trocando, aprendendo, mas não impondo. Não impondo porque as pessoas têm aí também o direito, né, de trazer a história delas e a gente não sabe da história delas para julgar ou para rebater. Tá bom? Mais uma vez, né, gente? Tô dizendo aqui que a gente tá falando de coisas do cotidiano, do dia a dia, não coisas mega importantes e óbvias, por exemplo, que a gente nem precisaria citar. Certo? Espero que gostem do conteúdo, que agregue na vida de vocês, que sirva a reflexão. Se gostaram, ajudem aí curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!